Olá, eu sou Bianca Zimmermann, cirurgia dentista, especialista mestre e doutora em odontopediatria e professora do curso de odontologia e do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. E hoje vou apresentar o programa Saúde em Foco sobre a temática odontologia neonatal. Para nós debatermos sobre esse tema, nós temos as convidadas de hoje, Cristiane Medianeira Savian. A Cristiane é dentista, especialista em odontopediatria e mestre em saúde materno-infantil pela Universidade Franciscana, também habilitada em analgesia inalatória com óxido nitroso. Então, seja muito bem-vinda, Cris. E também a Obrigada. Andréa Stankiewicz, dentista, especialista em odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, odontologia neonatal e aleitamento materno. A Andréa também atua em laser terapia e odontologia hospitalar e intensiva, como educadora perinatal e doula, e é membro da ABONAM, Associação Brasileira de Odontologia Neonatal e Aleitamento Materno. Também seja muito bem-vinda, Andréa. É um prazer imenso tê-las conosco hoje para debater sobre um tema que é tão importante e muitas vezes desconhecido para boa parte da população. Então, eu gostaria de iniciar pedindo à Andréa que ela explicasse do que se trata a odontologia neonatal. A odontologia neonatal é um novo campo aí de conhecimentos na área da odontologia que, na verdade, pode causar um pouco de estranheza, né? Muitas vezes, porque a gente imagina que o bebê recém-nascido, ele ainda não tem nem dentes, né? Então, por que que ele precisaria de um dentista? Mas, na verdade, hoje nós sabemos o quanto a boca ela é importante para todo o desenvolvimento, crescimento da criança, saúde, qualidade de vida, e o quanto o cirurgião dentista é importante nessa equipe multidisciplinar que atende o neonato. Então, a odontologia neonatal, ela é o atendimento do bebê recém-nascido, nesse primeiro mês de vida especificamente, onde nós atuamos, então, com toda a parte anatômica, funcional e especialmente com a amamentação, que é muito importante aí para o crescimento infantil. Perfeito. Agora eu gostaria de perguntar para a Cristiane sobre a odontologia intrauterina e sobre a importância da realização do pré-natal odontológico para os bebês. Então, da mesma maneira como a Andrea falou, da importância desse atendimento, né, da gestante e do bebê ainda dentro da barriga da mamãe. Então, também é um campo relativamente novo, né? Embora a gente já faça há bastante tempo esse tipo de atendimento com as gestantes, né, onde se faz no pré-natal odontológico o atendimento de assistência para a gestante, fazendo o exame, né, da mãe e passando todas as orientações para ela sobre a saúde bucal, a saúde geral para o bebê. Então, para esse bebê, quando nascer, né, a mãe já saber algumas coisas para fazer, receber essas orientações antes dele nascer. Agora a gente tem uma pergunta para a Andréa de uma acadêmica do curso de odontologia. Vamos escutar. Olá, tudo bem? O meu nome é Ruby, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de odontologia. Eu gostaria de perguntar para a Andréa quais são as anomalias bucais mais comuns nos recém-nascidos. Muito bem, às vezes os bebês nascem com algumas pequenas alterações que nós podemos diagnosticar, né, encontrar aí nesses achados da inspeção clínica, né, na odontologia neonatal. Como, por exemplo, os nódulos de Bohm, pérolas de Epstein, que são bolinhas, né, que aparecem no rebordo gengival ou no palato do bebê. Às vezes os pais até confundem com dentinhos, mas eles são resquícios da lâmina dentária, de quando os dentinhos estavam, né, em formação, e algumas células que se formaram e que ficaram e vão desaparecer espontaneamente nos primeiros meses. Nós podemos encontrar também bebês que nascem com dentinhos, então a gente chama de dentes natais ou neonatais. Se eles já nascerem, né, com esses dentinhos ou se eles surgirem aí nos primeiros 3 meses de vida.
Outras condições, como as fissuras, fissura de lábio, fissura de palato, também são achados clínicos importantes no início da vida. Tem bebês que nascem, né? É natural que ele nasça com um pouquinho de retrusão mandibular, ou seja, o queixinho mais para trás, mas alguns bebês nascem com essa retrusão um pouquinho mais acentuada, que também pode dificultar um pouco ali nos primeiros momentos, especialmente na mamada. E a questão dos freios orais, às vezes esses freios também, eles são um pouco mais espessos ou mais curtos e causam algumas limitações. Então, tanto o freio labial como o freio lingual, causando então a anquiloglossia, que é chamada também, né, conhecida também como língua presa ou freio lingual encurtado. E todas essas, é importante considerar, né, que todas essas alterações, elas podem repercutir no desenvolvimento infantil e muitas vezes, se diagnosticadas, né, mais cedo, quanto antes melhor, menos repercussão causarão, né? Então, a importância de a gente estar sempre atentos a tudo isso e muitas vezes até para tranquilizar os pais e deixá-los mais seguros, né? Eu queria perguntar para a Cris quais as repercussões do aleitamento materno para a mãe e para o bebê. Bem, as vantagens do aleitamento materno são inúmeras, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para o bebê, todo o crescimento, desenvolvimento, né, que a natureza já proporciona para ele, né? Um desenvolvimento, um crescimento harmônico, não só dos músculos, dos ossos da face, mas também das funções, né? O bebê aprende a respirar melhor durante o aleitamento materno, que ele já desenvolve, que ele tem que respirar pelo nariz enquanto está fazendo a ordenha na mama. Ele aprende, né, na ordenha a questão de sucção, a questão da deglutição, ou seja, engolir, né, da maneira correta, a posição da língua dele já vai ficar da maneira correta para depois, no futuro, ele aprender a mastigar também, né? O crescimento desses ossos da face, da musculatura, o desenvolvimento todo importante para ele. As questões emocionais também que nós temos do bebê, né? O aconchego da mãe, o cheirinho da mãe. Então, tudo isso a natureza proporciona, né, durante o aleitamento materno. Fora as questões nutricionais para esse bebê. Né? O leite materno, ele tem tudo que o bebê precisa. Ele tem a quantidade ideal de água, dos nutrientes, das proteínas, da gordura para saciar esse bebê e até dos próprios antibióticos naturais que o leite materno tem, né, de acordo com o que a criança necessita. Então, é um contexto imenso, né? Nós poderíamos ficar um dia inteiro falando de todos os benefícios, né? E para a mãe também. A questão de... Hoje temos estudos que mostram a questão de prevenção de câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, né? E durante o aleitamento, o próprio corpo da mulher libera, né, essas substâncias que ajudam a prevenir determinados cânceres. E para o bebê também a questão de prevenção de doenças quando ele for adulto, como diabetes, enfim, são inúmeras. Daria para se dizer, né, são só vantagens. E hoje tem se falado muito sobre isso, inclusive nesse mês a gente comemora o Agosto Dourado, que é um mês que realmente está voltado, né, focado para o aleitamento materno. Então, todos os profissionais que trabalham com isso estão se esforçando num esforço conjunto para esclarecer, para alertar a população sobre todos esses benefícios que a gente pode ter, né, através do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê. Andréia, e nesse sentido, qual é a contribuição que o cirurgião dentista, em especial o odontopediatra, poderia dar para mãe e bebê, né, para que eles tenham sucesso no aleitamento materno? Porque a gente sabe que muitas vezes não é tão simples, né, realizar o aleitamento materno. Muitas vezes a mulher se depara com algumas barreiras. Exatamente. A amamentação, ela tem todo um contexto sociocultural envolvido,
e ela é um comportamento aprendido, na verdade, ela não é natural e instintiva, como muitas vezes a gente imagina. Então, justamente esse ano, o tema, né, do nosso Agosto Dourado e da Semana Mundial da Amamentação, que é promovido pela UABA, uma entidade internacional de proteção à amamentação, é a responsabilidade compartilhada. Então, toda a comunidade envolvida na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A área da odontologia, especificamente, ela é muito importante justamente porque a nossa zona, né, de atuação é justamente a boca, que é a maneira pela qual o bebê vai buscar essa nutrição e promover, né, esse estímulo da amamentação. Então, nós, como cirurgiões dentistas, precisamos estar, né, atualizados para diagnosticar essas alterações que nós já comentamos, ajudar na pega correta da mama. Então, como que o bebê vai posicionar o queixinho, a língua, né, e fazer essa mamada da forma adequada, sem machucar o peito da mãe e promovendo o estímulo de crescimento orofacial necessário também. Além disso, nós precisamos orientar as famílias também sobre a questão dos hábitos orais e dos fatores que interferem no aleitamento materno. Por exemplo, o uso de chupetas e mamadeiras, eles causam disfunção motora oral, porque eles vão alterar a mecânica da sucção do bebê. Então, para o bebê mamar, ele precisa levar a linguinha para fora e colocar o mamilo do peito lá para dentro, lá no fundo da boquinha dele, no limite entre o palato duro e o palato mole, né? E na chupeta e na mamadeira, ele faz o movimento contrário, ele leva a linguinha para dentro e o bico vai sendo empurrado para fora. Então, é como se a gente fizesse um exercício totalmente oposto, né? Totalmente diferente daquele necessário e que para o bebê causa uma confusão de bicos, que nós podemos, então, orientar as famílias sobre essas questões. Quais seriam as alternativas, como acalmar o bebê de uma forma natural, sem prejudicar o processo do aleitamento e o próprio crescimento e desenvolvimento infantil. Então, são muitas questões, né, que nós podemos atuar. E com a laser terapia também, auxiliando tanto a mãe como o bebê, né, às vezes nas próprias infecções que podem acontecer nesse processo, como a candidíase, que é muito comum. Então, nós temos aí um campo grande de atuação e a prevenção por excelência que nós fazemos através da amamentação. São muitos aspectos que precisam ser olhados, né, e tratados quando necessário. Agora eu acho que a gente tem mais uma pergunta de uma outra aluna do curso de odontologia para a Cristiane. Olá, meu nome é Nathalie, sou acadêmica do 8º semestre. Minha pergunta vai para a Cristiane. Como o aleitamento materno pode auxiliar e prevenir alterações no sistema estomatognático? O aleitamento materno é natural, né? Então, ele consegue prevenir essas alterações, que a Andréia até citou, né, algumas, porque o organismo vai se posicionar da maneira correta. A língua vai se posicionar durante a amamentação da maneira correta, né? Então, isso vai prevenir essas alterações que poderão acontecer, como uma mordidinha aberta, quando a criança usa chupeta, no futuro ela pode desenvolver essa alteração, né, na formação do osso, na posição dos dentes. Então, tudo que não é natural para o bebê, que pode influenciar de uma maneira incorreta, fora essa confusão, né, dos bicos, o uso da mamadeira também, que confunde o bebê com o peito da mãe, né, que é o uso de uma musculatura diferente, o uso de uma posição da língua diferente, então pode causar essas alterações. E ao contrário, o aleitamento materno, ele por ser uma forma natural, ele vai moldar os ossos da face da maneira correta, né? A posição da língua vai ficar na maneira correta e vai moldando também os ossos, os músculos, para que as funções do bebê sejam executadas da maneira correta.
Por exemplo, o bebê engolir da maneira correta, né, que é a deglutição, o bebê respirar da maneira correta. Então, como eu falei anteriormente, durante o aleitamento, o bebê aprende a respirar pelo nariz, que também né, que o bebê, durante a vida intrauterina, ele fica dentro de um líquido, ele não respira. Ele tem que aprender também esse movimento de respiração. E é durante o aleitamento materno que ele aprende a respirar corretamente pelo nariz. Então, são todas essas funções aprendidas, né, que o aleitamento materno proporciona da maneira correta, da maneira fisiológica, né? É importante destacar, né, Cris, que tu, durante o teu mestrado aqui na instituição, tu fizestes um trabalho justamente sobre isso, né, e através do teu trabalho tu comprovastes realmente essa relação entre o aleitamento materno e a respiração, né, como o aleitamento materno, ele realmente ajuda o bebê a realizar, a aprender a realizar a sua respiração adequadamente, né. E Andréia, eu queria pegar o gancho do frênulo lingual, né, que tu comentastes, da importância da avaliação. Por que essa estrutura, o frênulo lingual, é tão importante para os bebês? Por que é importante essa avaliação já lá no início da vida? Essa é uma outra área, né, de atuação do cirurgião dentista em odontoneonatologia fundamental. Então, nós temos já há alguns anos, desde 2014, a obrigatoriedade do teste da linguinha. Então, todos os bebês que nascem nos hospitais e maternidades do Brasil, eles devem ser avaliados quanto ao freio lingual. Por quê? Porque um dos primeiros impactos que um freio de língua encurtado tem é na amamentação. Então, muitas vezes, essa criança vai ter dificuldade para mamar, para posicionar corretamente o queixinho, a língua, né? Porque a língua não faz, né, os movimentos adequados que a Cris estava explicando. E assim ele começa a causar fissuras, machucados no peito da mãe, não consegue fazer a ordenha correta, adequada do leite, e assim ele não consegue ganhar peso, não consegue crescer, né, da forma correta, e isso vai gerando uma série de alterações. Então, esse examezinho, ele é muito simples, ele é através de uma inspeção visual, onde a gente faz a elevação, né, uma manobra de elevação para visualizar esse freio. Não é invasivo, ele é muito tranquilo de ser realizado, e nos casos onde ele está limitando o movimento da língua, nós podemos, então, como cirurgiões dentistas, intervir, né, através do procedimento cirúrgico de liberação do freio lingual, chamado de frenotomia, né, que normalmente é o que é realizado no início da vida, ou a frenectomia, quando é um procedimento um pouquinho mais invasivo, digamos assim. E isso vai promover uma melhor qualidade, né, de desenvolvimento para essa criança, porque mais para frente isso vai impactar na mastigação, na fala, na deglutição, no crescimento das estruturas. Então, esse crescimento orofacial, na própria respiração da criança, porque a língua ficando mais para trás, ela obstrui o tubo respiratório, prejudica a respiração da criança. E durante o sono, são crianças que ao longo dos anos vão acabar manifestando o ronco ou a apneia do sono, que é uma condição muito grave para a saúde e para a própria vida da criança. Ainda mais no momento que ele está desenvolvendo, né, o neurocognitivo, todos os sistemas, todo o seu metabolismo. Então, é um examezinho simples e que pode prevenir uma série de complicações. Perfeito. Bom, então, a partir desse bate-papo de hoje, a gente percebe a importância do cirurgião dentista, do odontopediatra habilitado em odontologia neonatal, participar da equipe que vai acompanhar o bebê desde a fase intrauterina até o final da sua primeira infância, contribuindo para uma melhor saúde, para um desenvolvimento global dessa criança, principalmente no contexto de hoje, onde nós sabemos que a primeira infância e os cuidados que a gente tem nessa fase de vida vão repercutir sobre a vida adulta de todos os indivíduos. Então, hoje a primeira infância, ela tem um grande valor, a gente reconhece, né, e estudos comprovam
a importância dos cuidados nessa fase de vida, dos cuidados globais, então, de uma equipe multiprofissional trabalhando com essa criança desde o início da sua vida para promover saúde, qualidade de vida durante a primeira infância e ao longo, então, de toda a sua vida. Então, eu agradeço mais uma vez a participação das nossas convidadas, muito obrigada por estarem compartilhando conosco seu conhecimento e nós nos encontramos em um próximo Saúde em Foco.